Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Sou Fernando Silva, falo aqui diretamente de Sumaré, neste GP às 10, e para repercutir uma fala que chamou muito a atenção nesses últimos dias. E recordando um pouquinho, uma decisão que mudou a história de Lewis Hamilton e, por que não dizer, mudou a história da própria Fórmula 1. Isso porque o britânico, que completou 36 anos nesse último dia 7 de janeiro, ele afirmou que se tivesse continuado com a McLaren além de 2012, certamente ele teria somente um título mundial, continuaria a ter aquele título mundial que ele conquistou em 2008, de modo que a mudança que ele fez na sua carreira, deixando a McLaren, onde pertencia, fazia parte da organização desde quando tinha 13 anos, e aceitando fazer parte de um projeto que até então era muito novo, estava no começo da sua caminhada, o projeto da Mercedes. O Hamilton, ao aceitar fazer parte desse projeto, ele conseguiu ajudar a construir a maior hegemonia, o maior domínio da história da Fórmula 1. Tanto que somente pela Mercedes foram 6 títulos mundiais, considerando o intervalo em que ele faz parte da equipe, desde 2013, mas essa sequência vitoriosa desde 2014 até 2020, com hiato no ano de 2016, no ano em que o Nico Rosberg foi campeão do mundo. Relembrando um pouquinho a história, né? O Hamilton, ele tem até o nosso documentário no Grande Prêmio. Procure aqui nos vídeos aqui do nosso canal, tem um documentário maravilhoso, incrível, produzido pela Evelyn Guimarães, pelo Pedro Henrique Marum, pelos nossos produtores, nossos editores, especial, e tem uma história que traz um pouco de como que foi esse movimento até a saída do Hamilton da McLaren e a assinatura dele com a Mercedes. Nesse ponto, o Niki Lauda foi figura fundamental para fazer com que o Hamilton se convencesse a deixar uma estrutura em que ele se sentia totalmente em casa na McLaren, como eu falei, desde os 13 anos, fazendo parte da organização, uma organização que ajudou a pavimentar a sua carreira nas categorias de base, até promovê-lo à Fórmula 1 a partir de 2007, e desde então o Hamilton sendo um dos grandes protagonistas e, a partir de 2014, o maior protagonista da Fórmula 1. Só que aí veio a decisão de deixar uma equipe em que ele tinha tudo na mão, em que a McLaren já tinha o seu legado vencedor, ao passo que a Mercedes, ela vinha de uma estrutura totalmente nova, havia acabado de comprar a Brown GP para voltar à Fórmula 1 como equipe de fábrica. Até então, a Mercedes, ela havia operado na Fórmula 1 como equipe, mas apenas nos anos 1950, quando fez história com Romain Fangio, enfim, com grandes pilotos daquela época de ouro da Fórmula 1, mas desde então houve um hiato muito grande para que a Mercedes voltasse como equipe de fábrica. E a Mercedes que voltou com o Nico Rosberg e com Michael Schumacher a partir de 2010. E não foi um retorno assim tão tranquilo. Até se imaginou na época que a Mercedes pudesse manter a trajetória vencedora que fez com que a Brown dominasse a Fórmula 1 em 2009, mas não foi o que aconteceu. Foi um período em que a Red Bull se estabeleceu como grande força. E foi aí que o Hamilton entendeu que era importante mudar de casa para poder ajudar a Mercedes a construir uma história vencedora, uma história de muito sucesso na Fórmula 1. E foi o que aconteceu. Até então, até 2012, a Mercedes tinha apenas uma vitória, que havia sido conquistada pelo Nico Rosberg no GP da China. O Schumacher só tinha conquistado um pódio, que foi no GP de Valência, o GP da Europa, mas depois ele acabou se aposentando de forma definitiva, deu lugar ao Hamilton. E foi muito mais que uma aposta vitoriosa, né? Foi a chance de mudar de história, mudar de patamar, construir uma equipe, como falei, em torno dele, e foi o que aconteceu. E isso até me lembra uma outra mudança muito importante que também ajudou a mudar, a transformar a história da Fórmula 1, que foi do próprio Schumacher, quando ele deixou a estrutura da Benetton e foi para a Ferrari
para trabalhar com o próprio Ross Brown, que já estava na Benetton e foi com ele para a Ferrari, e ajudou a construir a equipe em torno de si e levou a escuderia de Maranello a um período dominante na Fórmula 1, principalmente entre os anos de 2000 a 2004. E o Hamilton, ele não só ele repetiu o Schumacher como piloto da Mercedes, mas ele foi muito além, conquistou aí 6 dos seus 7 títulos, tudo caminha com a assinatura muito provável, né? A tendência é que isso seja sacramentado em alguns dias, com essa assinatura da renovação de contrato. O Hamilton tem a tudo para se consolidar isoladamente como o maior campeão de todos os tempos, o maior vencedor da Fórmula 1. Ele já é com 95 triunfos e a maior parte desse legado vencedor na Fórmula 1 ele construiu pela Mercedes, graças principalmente a essa decisão corajosa, porque foi de fato uma decisão corajosa. Você sai de uma equipe com uma base vencedora, uma receita vencedora, e partir para algo que ninguém sabia ao certo se seria bem sucedido, minimamente bem sucedido. A Mercedes era a quarta força em 2012, depois virou a segunda força em 2013, e daí, desde 2014, é aquilo que nós conhecemos até hoje, a equipe que vem dominando a Fórmula 1. Então, valeu muito para o Hamilton arriscar, e esse fato de ele ter corrido risco e ter acertado foi o que mudou a história dele, e, consequentemente, a história da Fórmula 1. A gente não consegue, eu pelo menos eu não consigo imaginar como seria a Fórmula 1 se o Hamilton tivesse continuado na McLaren. Quem poderia dominar hoje o esporte? Quem teria assumido o lugar do Hamilton na Mercedes? Já se falou muito, e o Pérez recebeu a proposta da Mercedes naquela época, em 2013, mas aí o Hamilton aceitou antes essa proposta. Já se falou muito do próprio Nico Hülkenberg também na Mercedes, Nick Heidfeld. Eu não sei quem seria esse cara dominante, ou seria talvez o próprio Nico Rosberg que dominaria a Fórmula 1 caso o Hamilton não tivesse aceitado essa proposta do Niki Lauda e deixar a McLaren para ir para a Mercedes. Eu quero saber a sua opinião a respeito. Como seria a Fórmula 1 e como seria a carreira do Lewis Hamilton se ele tivesse permanecido na McLaren, se ele não tivesse mudado de casa, deixado a McLaren e ido para a Mercedes em 2013. Comente aqui, quero saber muita opinião de vocês, deixa aqui seu comentário, dê o seu like, muito importante aqui para nós, venha com a gente, que é sucesso, aproveite, clique aqui também e seja membro, venha fazer parte do nosso canal, venha com a gente que você não vai se arrepender. Valeu demais, bom dia a todos, tamo junto, saudações.